Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de um amor. Boa noite, seres infinitos, de infinitas possibilidades. O que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso, não é mesmo? Boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live falando sobre constelação familiar e o que mais é possível. Vamos iniciar nossa live de hoje agradecendo, né? Agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus pela nossa respiração, pelo nosso ar, pela nossa vida, pela nossa saúde. Agradecendo a Deus pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa casa, pela cama que a gente dorme, por cada dia que nós possamos escolher diferente, que nós possamos ter a empatia, né, com relação às outras pessoas. Várias pessoas passando por situações muito complicadas, né? E cada um fazendo a sua parte para que daqui a algum tempinho nós possamos olhar tudo isso, né? E tirar um aprendizado e começar, né? Recomeçar fazendo diferente, escolhendo diferente, olhando pra gente de uma forma diferente e o que mais é possível, né? Então, iniciando aí nossa live, agradecendo a nossa vida, o ar que respiramos, agradecendo por estarmos vivos, né? Por estarmos com saúde, por estarmos a cada dia, né? Uma pessoa diferente, uma pessoa mais transformada, né? E muitas pessoas, infelizmente, ainda olha para tudo isso e não consegue entender, não consegue ter a sabedoria, né, do que tudo isso traz. Mas cada um no seu tempo, né? Não adianta a gente querer forçar as coisas. O que nos resta é orarmos, né? Desejar energias positivas, energias de cura, energias de bênçãos para todas as pessoas que estão hospitalizadas, para todas as pessoas, familiares de pessoas que estão hospitalizadas, pessoas passando por procedimentos graves. E nós, com vibrações positivas de que tudo no final vai acabar bem, vai dar certo e o que mais é possível. Iniciando então a nossa live de hoje, já respondendo uma perguntinha, né, que vieram me falar: Patrícia, olha, eu gosto mais das suas lives quando você conversa sobre, né, temas aleatórios e tudo mais, e eu gosto de te ouvir falar. Por que, né, você resolveu fazer as lives lendo um livro, né? Esse livro aqui fantástico, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, da Úrsula Frank. Porque é o seguinte, muitas pessoas ainda têm aquela crença limitante ou aquela pulga atrás da orelha do que vem a ser a constelação familiar. E muitas vezes vai pelo que o outro falou e não tem clareza do que de fato, como funciona a constelação familiar. É uma terapia fantástica de que muitas pessoas compraram crenças que limitam elas a se permitirem passar por uma constelação familiar. E a informação que me veio, como que eu posso explicar de fato sobre a constelação familiar? Lendo um livro e explicando cada detalhe, cada processo que tem nesse livro. Então esse livro, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, da Úrsula Frank, ele é um livro fácil, ele é um livro
que tenha clareza que vocês precisam para entender o que vem a ser as constelações familiares, de que modo que funciona, entendeu? E quais os benefícios que a constelação traz, que a constelação familiar traz para sua vida, tá? Então, essa é a informação. Esse livro não é tão grande, né, tão longo, é um livro curto, então, dependendo aí, a gente vai mais uns 8 dias lendo, eu acredito que nem isso, é porque eu falo bastante, né, eu vou parando e eu vou lendo e eu vou explicando sobre, né, as passagens aqui do livro, para ficar bem claro, para trazer clareza para vocês, e conforme eu vou lendo o livro, muitas fichas vão caindo aí, né? Muitas questões vão se aflorando, e assim a gente conversando já vai trazendo para consciência muitas coisas aí que acontecem na sua vida e que pode aí trazer uma clareza tão grande que pode resolver algumas questões que você aí tá emaranhada, tá presa, tá patinando, tá? Então vamos iniciar a nossa live, tá? Todas as projeções, expectativas, conclusões, separações e julgamentos que nós temos a respeito dessa live, da leitura desse livro fantástico, da Úrsula Frank, de mim, de vocês e tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor a nós? Sim? Tá feito. Tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Má. Boa noite, mãe. Boa noite, Luísa, Ju, todos vocês que estão entrando aí. Uma abençoada noite. E vamos iniciar a leitura do nosso livro, tá? Quando eu fecho os olhos, eu vejo você. A minha mãe me deu uma clareza, quando eu coloco aqui, né, vocês lêem de trás pra frente. Mas não tem como, né? O certo seria assim, é porque a câmera, quando eu faço a live, fica virada pra mim, né? Então, vocês lêem de trás pra frente aí, tá? Então, vamos lá para nossa quarta live de contribuição, começando aí a ler o nosso pedacinho do livro de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho hoje das técnicas das constelações na sessão individual. Existem várias técnicas diferentes para o trabalho com a constelação na sessão individual. Muitos colegas utilizam o seu background terapêutico original e utilizam no trabalho elementos de terapia da Gestalt, comportamental ou corporal, tá? Então, eles incluem também várias outras técnicas, tá? Tá me vindo uma clareza aqui. Não é o fato de eu estar fazendo as lives, lendo um livro para trazer mais clareza sobre as constelações e tudo mais, que vocês não possam estar aí perguntando coisas relacionadas às terapias, tá? Então, as lives servem também para vocês, principalmente aqui que estão no ao vivo, deixar suas perguntas, às vezes um trecho do livro aqui que vocês tenham alguma dúvida, que ficou alguma dúvida, pode fazer as perguntas que eu vou respondendo. Se não der tempo de responder na mesma live, na live seguinte, de amanhã ou de depois, eu vou responder todas as perguntas, tá? Então, o fato é que vocês, né, gostam aí de ver eu falar, né, sobre vários temas, vários assuntos. Mas eu decidi realmente ler, fazer a leitura, né, do livro nessas lives para trazer mais clareza, porque tem muitas pessoas que me perguntam sobre a constelação. Eu explico, mas ainda fica dúvidas. Então, a informação que me veio foi para ler o livro, explicar mais claramente sobre tudo a respeito das constelações familiares, combinado? Mas se vocês tiverem alguma perguntinha, pode deixar aqui que eu vou responder ou na live ou na próxima live, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Ainda aí nas técnicas das constelações na sessão individual. O cliente pode visualizar a constelação, isso é, realizar na imaginação seus encontros e conexões perante o seu olho interior. A utilização de figuras, bonecos ou blocos para representar a família
permite ao cliente e ao terapeuta olharem juntos de fora para a constelação. Nas constelações com moldes, pedaços de feltro ou papéis, o cliente ou o terapeuta se colocam nos lugares marcados para receber informações sobre as dinâmicas do sistema familiar, através das percepções de seus corpos e mudanças após as intervenções realizadas. No trabalho com os assim denominados dedos catalépticos, o cliente coloca seus dedos uns após os outros nas pequenas figuras ou moedas que representam a sua família e liga as suas experiências à sua imagem interna. Então, o que quer dizer aqui? Como assim moedas, né? Você pode fazer, né, a constelação com bonecos, tá? Você pode fazer a constelação colocando pedrinhas, tá? Cada pedra, tá? Às vezes eu pego as pedras aí dos chakras. Cada pedra significa uma imagem, uma figura, uma pessoa, tá? Com pedras, bonecos, moedas, independente de qual objeto for, você pode fazer uma constelação, tá? Eu gosto muito aqui dos bonequinhos, tá? Do Playmobil, por quê? Eu tenho outros bonecos também, muito gracinha, mas eles não dobram, tá vendo? Então, os bonequinhos do Playmobil, você pode deixar, sentado, tá? Porque às vezes você segura o boneco e dá uma vontade em você sentar o boneco e colocar ele sentadinho na mesa, tá? Isso significa, né, um movimento pra gente. Às vezes você quer pôr o boneco deitado. Às vezes, quando você coloca o boneco em pé, às vezes ele tá olhando assim, pro chão, tá? Então, todos esses movimentos, a mão do boneco tá assim, a mão do boneco tá assado. Então, todos esses movimentos que acontecem durante a constelação, isso dá mais clareza ainda para soluções, tá? Para as possíveis soluções na constelação do cliente. Então, esses bonequinhos do Playmobil, para mim, são os melhores, porque realmente você consegue ver certinho se o boneco, né, tá sentado, de pé, tá olhando para fora, tá olhando para baixo, tá olhando para o lado, para o outro, enfim, tá? Então, mas pode fazer de várias formas, com moedas, com pedrinhas, com tampinha de garrafa, pode fazer de N formas, tá bom? Todas essas maneiras diferentes de trabalhar possibilitam vivências de grande intensidade, conhecimentos e são excelentes para provar hipóteses, projetar soluções e transmitir imagens de solução de grande efeito. O melhor método é aquele no qual se sente mais confortável e seguro. Durante uma constelação, podemos passar sem ruptura entre os diferentes métodos. Essas intervenções podem ser ajustadas às condições específicas da situação terapêutica e o cliente pode passar da pura imaginação para as âncoras de solo e ações físicas. Então, nós podemos começar a constelação com uma constelação por imagem. Feche os seus olhos, imagine o seu pai e a sua mãe na sua frente, imagine a sua criança, como que você estava naquela situação, tal. E aí, nós podemos pegar o cliente e colocar nas âncoras de solo, fazer o cliente sentir aquela sensação, tal. Ou nós podemos colocar os bonecos para ver essas percepções diante de tudo isso, tá? Então, nós podemos trabalhar com todas as possibilidades de constelação, por imagem, âncoras, bonecos, tá? E o que mais for possível, tá? Pode-se também adicionar pessoas reais as figuras, estabelecer contato físico, por exemplo, segurando os ombros do cliente ou apoiando-o nas suas costas, tá? O cliente também pode imaginar mais pessoas de seu sistema com a ajuda de âncoras de solo. Teve uma constelação que eu fiz com âncoras de solo e aí no final a cliente precisava ser acolhida pela mãe, né? Então eu entrei no papel da mãe, coloquei a cliente sentada no meu colo e abracei ela feito um bebê mesmo, tá? Isso foi um movimento de cura
imensurável para essa cliente. Ela se curou de traumas e traumas e traumas da vida dela por um único movimento, de que eu entro no sistema, represento ali a mãe da pessoa e faço esse movimento de acolhimento, tá? Então, esses movimentos pode curar muitas coisas, tá? No sistema de vocês. E no meu também, tá? Toda vez que eu faço a constelação, eu tô trabalhando eu também, tá? Boa noite meninas, meninos, todos vocês que estão entrando. Vamos lá, nós iniciamos aí mais um trecho da leitura do livro, tá? Quando eu fecho os olhos, eu vejo você, da Úrsula Frank. Constelações com âncoras de solo, papéis, moldes, pedaços de feltros. Numa constelação com âncoras de solo, o cliente coloca papéis nos lugares onde colocaria os representantes num grupo, tá? Quando é a sessão individual. Num grupo, os representantes são os representantes normais, tá? Pessoas. No individual, são papéis que são colocados, almofadas ou qualquer coisa que seja para representar as pessoas, tá? Depois da anamnese, o terapeuta escolhe a pessoa que escolhe as pessoas que parecem ser de relevância para o problema e a solução. Ele dá ao cliente algumas folhas de papel e o conduz como no grupo. Aqui está uma folha de papel para o seu pai, outra para a sua mãe, uma para você mesmo. Procure aqui no espaço um bom lugar para essas pessoas. Aí o cliente pega essas folhas de papéis, sente a energia e aí coloca onde for melhor, né? Direciona onde for melhor dentro da sala, tá? Comece com o seu pai. O cliente coloca os papéis e se senta ou se coloca diretamente no lugar que ele mesmo escolheu para si, dentro do sistema. O terapeuta pode também colocar um outro papel no chão, a uma certa distância, e deixar o cliente ficar de pé neste lugar. Esse lugar adicional serve para o cliente como metaposição, permitindo-lhe ter também uma certa distância interna, facilitando dessa forma uma assim denominada divisão terapêutica, ou um estado de testemunha. É assim que é denominado o estado no qual o cliente observa, de forma consciente, sua ação e sentimentos inconscientes até então. Ele se torna uma testemunha interior que pode ver de fora a si mesmo e suas conexões e não se sente mais entregue a um acontecimento incompreensível e avassalador. Isso representa um grande alívio para ele. Se o terapeuta quiser examinar somente uma relação ou dinâmica, então poderá colocar no chão duas folhas de papel, uma em frente à outra. Esta folha é para a sua mãe e esta é para você. Dependendo, tá? Vou parar um pouquinho aqui para explicar. Dependendo do que nós vamos trabalhar, nós já podemos colocar uma para o cliente e uma para a mãe, ou uma para o cliente e uma para o pai. Às vezes, algo você já percebe, né? Como a gente tem experiência na visão sistêmica, a gente já percebe se está preso no sistema do pai ou no sistema da mãe. Então a gente já vai direto ao ponto, tá? Ao invés de colocar várias figuras, tá bom? Coloque-se no lugar e expire profundamente. Se o cliente estiver muito hesitante, inseguro ou indeciso sobre o lugar onde você deve colocar a folha de papel, o terapeuta pode assumir isso em seu lugar. Eu posso escolher um lugar, né? E aí ele vai e escolhe o lugar onde deve ficar e aí começa o movimento, o terapeuta orientando e direcionando, tá? Segundo a perspectiva da terapia corporal, o estar de pé transmite ao cliente uma imagem corporal que corresponde a um estágio de desenvolvimento mais avançado do que a posição infantil de estar sentado ou deitado. Se o cliente se colocar em seu próprio lugar ou em outro lugar, então as suas imagens internas e emoções se conectarão às experiências físicas inconscientes e às impressões sensoriais da postura, tendência, tensão e peso.
A sua organização corporal, durante o estar de pé, ajoelhar-se, reverenciar ou em outras posições no espaço, irão ancorar suas experiências físicas e emocionais no campo de recordações de seu corpo. Digressão, campo mórfico ou morfogenético, tá? Na nossa socialização, aprendemos que tudo aquilo que acontece em nosso corpo e nossa psique pertence ao nosso eu e que somos, portanto, responsáveis por isso. Nós aprendemos que nossos sentimentos, ações e pensamentos vêm de nós e que fazem sentido em nós. Contudo, dentro do contexto sistêmico e das experiências que temos nas constelações, parece que isso é verdadeiro apenas em parte. Nesse sentido, o trabalho de Bert Hellinger revolucionou o conceito de indivíduo. Os vínculos invisíveis de uma família ou de um sistema se tornam visíveis numa constelação. O que são os vínculos invisíveis? São os vínculos que nós temos com a nossa família, com o nosso sistema familiar e que nós não temos a consciência de que nós estamos repetindo padrões. E simplesmente, talvez às vezes numa conversa onde a cliente começa a falar como que é o seu relacionamento com um amigo ou com o marido ou com as pessoas do trabalho, e aí começo a fazer anamnese perguntando como que é a sua mãe, como que era a sua mãe, como que era o seu pai, como que você olhava, né? Como que você percebia os seus pais quando eram crianças. Ah, é verdade? Então você tá igualzinho a sua mãe? E aí, twin! Uau, eu tô igualzinho a minha mãe, ou eu tô igualzinho a meu pai, tô repetindo um padrão, né, do sistema familiar. Então, só da gente conversar, a gente traz à tona de que há uma repetição no sistema. E eu não preciso, eu posso amar os meus pais, amar o meu pai, amar a minha mãe, mas eu não preciso repetir as mesmas coisas que eles fizeram. Tá? Então tem como olhar para tudo isso, fazer os movimentos e, né, escolher diferente, por amor a eles mesmo. Por amor a eles, por amor a papai e a mamãe, eu honro a vida que veio através do meu pai e da minha mãe e eu escolho fazer diferente, tá? Então, em uma conversa a gente já traz à tona que há um padrão repetitivo aí, tá bom? Os representantes e os clientes experimentam corporalmente como o indivíduo está inserido em seu contexto e como a presença e a proximidade de cada indivíduo do sistema atua em cada outro indivíduo do sistema. Por exemplo, se numa constelação uma filha está em frente ao pai, ela vivencia um estado corporal e psíquico que pode ser descrito de uma forma bem exata e que muda quando se acrescenta uma outra pessoa, por exemplo, a mãe ou o pai do pai, tá? O que ele quer dizer aqui, né? A Ursula Frank quer dizer que quando você eu coloco a figura do pai, você tem uma sensação no seu corpo, mas quando a mãe entra dentro do sistema, a sensação muda, porque a energia da mãe está entrando também, tá? Então nós vamos analisar cada frequência, cada movimento, cada sensação e emoção a partir do momento em que a gente inclui as pessoas, tá? Na sessão da constelação, para ver aonde, tá? Que tá aí preso, o emaranhado, né? Pra gente dar aí as possíveis soluções para todo esse caso, tá bom? Nós podemos imaginar que nosso corpo, como um corpo de ressonância, percebe as informações no meio ambiente, assim como um instrumento musical ou uma jarra vibra conjuntamente com os sons que o cercam. Energia, né, gente? Ressonância é energia, né? Dependendo do que você vibra, você atrai, tá? Então, não adianta querer, eu quero isso, mas você está vibrando isso, né? Isso daí é ressonância. Nesse sentido, somos capazes de sentir outros através de sensações e estados corporais e, sobretudo, vivenciar e perceber as qualidades do outro em nossos corpos.
Nesse caso aqui, quando a gente faz a sessão de constelação, tá? E não só a sessão de constelação, tá? Tem várias outras terapias que trabalham também nisso, tá? Nós entramos no campo do cliente, né? Então eu já falei ali em alguma das lives que eu já fiz, lendo também, explicando sobre um pouquinho de cada coisa aqui do livro, que nós estamos no campo do cliente, então muitas vezes o cliente quer se sabotar, né? Quer me enganar, quer enganar o terapeuta que está fazendo a constelação dele ou dela. E aí você fala assim, verdade, sua cabeça dói quando eu coloco essa energia? Não, é tranquilo. E a minha cabeça tá explodindo, né, de dor. Então, assim, eu tô no campo do cliente, eu tô sentindo os movimentos, as sensações do cliente, né, com relação àquilo que a gente tá incluindo no sistema. Então, muitas vezes tem pessoas que auto se sabotam, né? Mas, enfim, né, na constelação a gente não tem como esconder nada, vamos se dizer assim, né? Nós vamos até onde o cliente permite, isso é óbvio, mas muitos querem se sabotar, né? Falando que é assim ou assado, ou que a minha vida é linda, maravilhosa, e quando a gente vai cutucar ali, vê a fragilidade, e aí dessa fragilidade, a permissão de cada cliente cura uma vida inteira, tá? Por outro lado, isso significa que as sensações que sentimos e os estados corporais que vivenciamos não surgem possivelmente de nós mesmos. Não são os nossos próprios, mas são sensações estranhas e percepções que ressoam em nós. E acreditamos que tenham sido nossas, já que a vivenciamos em nosso corpo e psique. Rupert Sheldrake retomou a antiga ideia da totalidade abrangente. Esse Rupert Sheldrake que trouxe o campo morfogenético, que estudou, né, e trouxe e desenvolveu, e o Bert Hellinger ele incluiu nas constelações familiares. Continuou a desenvolvê-la e a transformou num aspecto central de suas pesquisas. Ele descreve os princípios básicos do campo mórfico, que refletem as ideias de Tales sobre a alma universal e os pensamentos de Carl Gustav sobre um inconsciente coletivo. Toda estrutura, seja uma organização, um organismo ou um sistema, vive num campo mórfico que atua como uma memória onde estão armazenadas todas as informações importantes do sistema. Portanto, todos os elementos individuais, como partes do todo, estão em ressonância com o todo. E aí nós fazemos parte do todo, então nós estamos em ressonância com tudo e com o todo. Por isso que muitas vezes eu falo assim, que nós somos antenas, né? E que muitas vezes nós já levantamos da cama, nós levantamos meio desanimado, meio estranho, ainda mais com tudo isso que está acontecendo. E isso de fato não é nosso. Nós estamos captando a energia do que está acontecendo no mundo. Nós estamos captando a energia do que está acontecendo no planeta. E muitas vezes não é nosso. Basta você olhar para dentro de você e começar aquela respiração que eu iniciei a live de ontem fazendo. Respira, veja, sinta o ar entrando e saindo do seu corpo, seus órgãos, o seu coração está batendo, você está bem, você está saudável. E por que focar, né, na falta de ar, na insegurança, no medo, na morte, em tudo mais, né? As coisas estão acontecendo, mas como você está agora, nesse exato momento, nós só temos o agora. Então, essa ressonância, esse fazer parte do todo, é que nós captamos a energia de tudo e de todos. Por isso que muitas vezes nós passamos mal, mas nossa, eu estava tão saudável, eu não tinha nada, eu estava respirando bem, e eu
né? Porque você captou, pegou pra você como verdadeiro e ficou mal com aquilo, tá? Então, eu vou contar rapidinho aqui, tá vendo? Eu vou seguindo energia, então não tem como, gente. É um pouquinho, é um trechinho do livro, vai explicando e vai seguindo energia. O que que acontece? Nós já estamos há um ano aí nessa situação interessante aí da pandemia, né? E aí, teve um determinado tempo lá, o ano passado, que eu saí da minha casa e fui fazer mercado para os meus pais, fui fazer algumas outras coisas, né? Pra gente em casa e tudo mais. Quando eu saio da minha casa, que eu pego a rodovia, eu estava perfeitamente bem equilibrada, tranquila. Quando eu pego a rodovia, a minha glote começa a fechar e eu começo... Aí eu já, na hora, consciente, o que está certo sobre isso que eu preciso perceber? O que está certo sobre isso que eu preciso perceber? Isso é meu? Isso é do outro ou é outra coisa? E aí me veio a consciência do que eu estou consciente. E me veio a consciência da situação da pandemia e das pessoas entrando no hospital com falta de ar e tudo mais. Eu estava captando toda aquela energia de pessoas passando mal, de pessoas desesperadas, de pessoas totalmente desestruturadas. E aí eu comecei a baixar todas as barreiras, entrar em interessante ponto de vista, entender que aquilo não era meu, que eu estava bem, que eu estava saudável. Comecei processos de respiração para me centrar, para me equilibrar, para ficar bem. Entende? É isso que é fazer parte do todo. Você capta a energia do todo. E aí o que você vai fazer com isso, tá? Manter a calma, baixar a barreira, entrar em interessante ponto de vista, respirar, ok, eu estou bem, eu estou saudável, então eu não preciso pegar essa energia das pessoas que estão passando mal, das pessoas que estão desesperadas, eu não preciso, porque uma vez se eu estou bem, saudável, eu entro na energia dessas pessoas que estão passando mal, que estão desestruturadas, desequilibradas, eu não sou contribuição mais para essas pessoas. Entende? Eu tenho que ficar equilibrada para poder ser contribuição para essas pessoas que vêm me procurar e que precisam aí de contribuição. Entendeu? É isso que é captar a energia de tudo e de todos, tá? Portanto, todos os elementos individuais, como partes do todo, estão em ressonância com o todo. Cada parte dessa estrutura, portanto, cada membro desse sistema ou cada indivíduo de uma organização participa do conhecimento sobre o todo e de todos os acontecimentos importantes. Nesse sentido, a memória não é observada como uma função ou uma conquista pessoal de nosso cérebro, mas como um campo de memória no qual nos movimentamos como um rádio no meio de ondas radiofônicas, tá? O rádio, a antena, o que for, tá? Nós captamos mesmo. A ideia de um campo mórfico ou morfogenético serve como modelo para entender melhor o que acontece nas constelações. Um modelo é de utilidade e faz sentido enquanto se sustenta nas nossas verificações ou em seus efeitos, principalmente em áreas nas quais não podemos obter segurança em relação à verdade. Os modelos ou hipóteses são úteis para esclarecer, entender e lidar com os acontecimentos. Nós podemos observar o fenômeno da percepção sem uma comunicação direta da informação em contextos terapêuticos diversos. No cliente, que tem acesso às informações sobre acontecimentos e pessoas de gerações anteriores em seu sistema, embora seja ainda jovem demais para saber deles, ou se a família silenciou sobre segredos familiares, tá? Então, parar um pouquinho aqui. Os segredos familiares são as maiores causas de emaranhamentos sistêmicos, tá? Porque uma vez que você tem um segredo na família e você não quer olhar para aquilo, do jeito que foi, como foi, alguém da sua família vai olhar, tá? Ou vai repetir padrão, ou vai fazer a mesma coisa
que foi feito, sobre esses segredos familiares, tá? Em uma constelação, muitas vezes, quando a gente coloca lá os movimentos, os bonecos, e aí nós vamos fazendo a base da pergunta, né? Como que foi o relacionamento dos seus pais com seus avós, dos seus avós com seus pais, tiveram filhos, quantos filhos, todos estão vivos, teve algum aborto, algum trauma, alguma tragédia, né? Tudo isso nós vamos perguntando principalmente na anamnese, tá? Então, muitas vezes, os clientes não sabem de fato se teve ou não teve, tá? Um aborto ou, enfim, várias questões. Tem coisas que não, né, não foram ditas pela família, mas que muitas vezes aparece na constelação, tá? De alguma forma, e a gente, mesmo assim, mesmo a pessoa não tendo clareza se aconteceu ou não, a gente vai e faz o movimento, tá? Com a permissão do cliente, tá bom? No terapeuta, que durante as descrições do cliente sente em seu corpo ou em suas próprias imagens internas algo sobre o cliente e o seu sistema, o que mais tarde comprova ser certo, embora o cliente não lhe tenha comunicado verbalmente nada sobre isso, tá? É aquela coisa, tem muitas coisas que a gente descobre ali na constelação familiar, mas a gente vai com as nossas técnicas para ver se o cliente quer mexer e olhar para isso, tá? Então, nada a gente faz que o cliente não permita, tá? Durante a constelação, quando os representantes vivem experiências corporais, têm pensamentos sobre as relações e acontecimentos e desenvolvem ideias que confirmam os acontecimentos na família, como se tivessem acesso a um conhecimento ou um campo mórfico do cliente. Nós podemos imaginar nesse modelo que o campo do cliente provoca a contratransferência em nós como terapeutas. Nós vivenciamos junto com o cliente seu drama interno novamente, acompanhando-o através de sua história, como numa paisagem. Podemos sentir o que sente, o que ele percebe como forças ao seu redor. Podemos também perceber e ainda ver as pessoas que fazem parte dele e sentir as suas qualidades. Essas percepções são possíveis também fora de um cenário terapêutico. Entretanto, parece que a capacidade de crescimento do observador e a intensidade das percepções são aguçadas sobre determinadas circunstâncias. Quando o grupo todo está concentrado, focado e observa um tema numa constelação, parece que o campo fica ativo, fortalecendo-se cada vez mais. Uma vez que o corpo sente como corpo de ressonância e transporte de informações precisas sobre o mundo, podemos melhorar a nossa percepção, desenvolvendo nossas capacidades físicas. Todos vocês que estão entrando agora, tá? Nós estamos lendo o livro Quando Eu Fecho os Olhos, Eu Vejo Você, da Úrsula Frank, tá? Se você começou a assistir as lives agora, eu oriento vocês a ir lá na primeira live que eu explico sobre essa série aí de lives, tá? Desmistificando as constelações familiares. E aí acompanha live por live desde a primeira para fazer mais sentido, porque é uma leitura de um livro para esclarecer cada vez mais sobre o que é e quais os benefícios que a constelação sistêmica familiar traz para sua vida, combinado? Como recebemos as informações sobre as outras pessoas? Nos grupos, recebemos as informações sobre as outras pessoas através da vivência dos representantes. No atendimento individual, o cliente coloca-se em seu lugar no sistema familiar, podendo invocar, por exemplo, a sua mãe em uma imagem interna, ou o terapeuta entra nesse papel e se coloca no lugar da pessoa correspondente. Lembra que eu falei há alguns minutos atrás que eu entrei no papel da mãe, segurei a cliente no colo, dei colo para a cliente, que era o que ela não teve da mãe, o colo. Então, quando eu dei o colo para a cliente, ela curou muitas feridas
que ela vinha carregando por anos e anos e anos, tá? A cliente, se eu não me engano, ela tinha 48, ela tem, né? Enfim, ela tinha, porque faz alguns anos, então, né? Já se passaram alguns anos. 48 anos, se eu não me engano, tá? Como uma outra alternativa, o cliente pode se posicionar sobre a folha de papel que representa sua mãe e coletar suas experiências partindo do ponto de vista dela. Então, a partir do momento em que você entra no campo da sua mãe, você vai sentir as sensações que a sua mãe sentia, a percepção que a sua mãe tem com relação a aquilo que está sendo trabalhado, tá? Se ela sente frio, se ela sente calor, se ela não vira de costas, se ela vira de lado, se ela senta, se ela agacha, se ela... tá? Tudo você vai sentir com relação a essa informação, tá? Para dar mais clareza para vocês sobre o que é a informação de um campo, nós temos memória, né? A água tem memória. Tem o último filme da Frozen, eu assisti com a Maria Fernanda e com o Pedro Henrique. É lindo, gente, é lindo, tá? O último filme da Frozen lá, a Elsa põe a mão num barco, ela coloca a mão no chão, no assoalho do barco, e aí ela sente a energia e sobe a água no barco e formam as características das pessoas que, enfim, afundaram lá naquele barco, enfim, tá? Então são memórias, a água tem memória. E aí o que acontece? Se a água tem memória, nós somos 70% água, o nosso corpo, né? Olha só o quanto de memória, né? As nossas células não carregam. Dentro do nosso átomo tem energia, tá? Então nós temos memórias registradas aí, tá? Como sabemos, na terapia Gestalt, é vantajoso quando o cliente assume as diversas posições dentro do seu sistema familiar e vivencia as transformações em cada lugar. Este método é bem adequado para clientes que ainda sabem pouco dos procedimentos terapêuticos ou sobre o pensamento sistêmico. Por exemplo, se o cliente se posicionar no lugar de seu pai, então é como se entrasse no campo do seu pai. E aí vai sentir as mesmas coisas que eu acabei de falar. Como seu pai se sentia, como seu pai se agia, senta, levanta, olha para fora, olha para baixo, olha para o lado, olha para o outro, e tudo isso a gente vai analisando dentro da constelação, tá? Ele irá vivenciar que haverá uma diferença nas sensações que tiver até então. As sensações da mãe é uma, as sensações do pai é outra. Através dessa mudança de perspectiva, o cliente vivencia como seu pai se sente em relação a ele, né? Como se sente corporalmente, como o pai está em relação aos outros do sistema. O terapeuta pode acompanhá-lo e apoiá-lo com perguntas, tá? E deixa eu esclarecer de uma vez por todas, tá? Que muitas pessoas, né? A constelação mexe com incorporação, tá? Que foi uma outra pergunta que eu esqueci de anotar lá na primeira live que eu expliquei e que eu respondi algumas perguntas. A constelação familiar não é incorporação, gente, é energia, nós somos energia. Você vai sentir a energia. Ninguém incorpora, tá? Ninguém, enfim, é abduzido, não acontece nada disso na constelação. A constelação é pura energia, tá? Os campos mórficos são pura energia, onde você vai entrar no campo e sentir a energia daquela situação, daquela pessoa, daquele momento, tá? O terapeuta pode acompanhá-lo e apoiá-lo com perguntas. Como você se sente quando está no lugar de seu pai? Incluir as informações quando o cliente está no lugar do pai. Como se sente quando você ouve isso? Quando vê a sua filha dessa forma? Novamente, quando o cliente volta para o seu próprio lugar, como é para você agora com as experiências que você teve no papel do seu pai? Tá? Então são várias perguntas que a gente vai fazendo para trazer à tona várias coisas, tá? Para enfatizar as diferenças em cada um dos papéis, o terapeuta pode colocar alguns parâmetros de consciência corporal.
logo no início, enquanto o cliente está em seu próprio lugar, e pedir para descrever esses parâmetros em diversas posições e após diversas intervenções, por exemplo. Como você se sente em pé no chão? Como é o seu peso, sua respiração, sua postura nesse lugar? Se o terapeuta notar algo que chama atenção na postura ou movimento do cliente, então poderá falar sobre isso nas diferentes posições em que o cliente tomar lugar. Se ele levantar os ombros quando estiver no seu lugar, desequilibrar-se ou sua visão desvanecer, então verifica-se com ele como isso muda em um outro papel. Essas experiências são bem tocantes e impressionantes para o cliente e lhe abrem uma outra visão que frequentemente ultrapassa a sua imaginação. Quando o cliente entra em muitos papéis diferentes, a multiplicidade das informações e percepções se torna para ele facilmente avassaladora. Por isso, precisamos respeitar a capacidade de atenção do cliente, sempre respeitando o tempo e quando e como o cliente, até onde pode chegar, tá? Além do mais, ele estará tão mexido através das experiências em outros papéis que informações demais poderiam encobrir os processos internos. O terapeuta pode se colocar nos diferentes lugares, descrever as suas percepções e experiências e falar sobre elas com o cliente. Se for útil e for requisitado, pode apoiar e ancorar a imagem do cliente através de um toque físico, por exemplo, assumindo o papel do pai, no qual o cliente se apoia, ou simplesmente colocando a mão no ombro do cliente durante o processo. Volto a falar que foi o que eu fiz com uma cliente em uma das constelações, tá? Peguei ela no colo. Essa variante traz muitas informações e significa para o terapeuta uma tarefa desafiante. Os papéis diferentes trazem mudanças de grande intensidade e exigem uma grande atenção. Por isso, se exige do terapeuta a capacidade de diferenciar claramente entre os seus próprios processos e as percepções que provém do sistema familiar do cliente. Nossa, secou a garganta. O que tá querendo dizer aqui? Que muitas vezes, quando a gente entra no papel do pai ou da mãe, do cliente e tudo mais, às vezes a gente sente as sensações e pega pra gente, pro nosso sistema. Por quê? Porque muitas vezes a gente conecta com informações que tem também no nosso sistema, tá? Então, por isso, se exige do terapeuta a capacidade de diferenciar claramente entre os seus próprios processos e as percepções que provêm do sistema familiar do cliente, tá? Então, todos os terapeutas que fazem constelação familiar têm que saber diferenciar, porque senão entra mesmo na energia e às vezes não consegue ir adiante com o cliente, tá? Também deve-se considerar a transferência do cliente para o terapeuta e possíveis consequências para a terapia posterior. Alguns colegas descrevem na supervisão que o trabalho individual é fisicamente desgastante quando assumem diversos papéis. Outros relatam que recebem informações bem precisas e têm boas experiências usando essa variante. É muito gostoso, gente. Assim, eu sou apaixonada pelas constelações familiares. Se requer exatamente muita energia, tá? Então, assim, se nos dias que eu tenho atendimentos de constelação familiar, eu não tô com uma energia muito boa, eu desmarco, eu nem atendo, porque se requer 100% da minha energia para ser contribuição nos atendimentos, principalmente aí de constelação familiar, tá? Durante a constelação, o terapeuta pode estar sentado, fora ou como num grupo, acompanhar o cliente através de seu processo, ficando um pouco de lado. Com isso, tem a mesma visão do cliente e pode simultaneamente se distanciar dos acontecimentos, a fim de mudar o ângulo para perceber mais sobre as pessoas
individuais e as relações delas entre si, tá? Então, eu vou parar por aqui hoje. Gratidão a Ursula Frank, gratidão ao livro Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, gratidão, gratidão, gratidão a toda essa energia, a tudo que a gente está acessando aqui, que nós possamos cada vez mais, cada dia mais, acessar mais consciência e trazer mais clareza para a nossa vida, para as nossas escolhas, que cada vez mais nós possamos escolher diferente, escolher uma vida mais leve, mais divertida e o que mais é possível. Como pode melhorar tudo isso, universo? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todos vocês que estavam aqui juntinhos comigo no ao vivo. Gratidão a todos vocês que vão assistir essa live depois, pelas infinitas possibilidades aí do Facebook, o Instagram, do canal no YouTube Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Se você não é inscrito, se inscreva lá. Tem muita contribuição, além das lives, tem muita contribuição lá que pode fazer a diferença na sua vida. E não só na sua vida, como seria para você, né, compartilhar essas lives, compartilhar os vídeos com outras pessoas que também precisam, né, requerem essa contribuição. Talvez pode ser que lá, né, essa pessoa ouça alguma palavra, traga alguma consciência para a vida, para também poder escolher diferente. Então vai lá, peça aí para essa pessoa se inscrever lá no canal no YouTube, ou aqui pelo Instagram, pelo Facebook, qual for mais leve para vocês, da forma mais divertida. As infinitas possibilidades de me encontrar tá aqui no Instagram, no Linktree. Eu falei tanto que tá enrolando a língua. Tem várias formas, site, e-mail, WhatsApp e o que mais é possível, né? Então, gratidão, gratidão. Amanhã a gente tem um encontro marcado às 18h30 aqui no ao vivo no Instagram. E se por acaso, por algum motivo, você não conseguir estar comigo no ao vivo, escolha aí Facebook, Instagram ou Empodera Coaching com Patrícia Cotrim lá no YouTube. E lembre-se de se inscrever para cada vez mais eu e minha equipe trazer conteúdos de valor, de contribuição para a vida de todos vocês, tá? Ó, gratidão, beijão, lindonas, Márcia, mamãe, Carol, Elvira, Rafa, Wellington, Túlio, Cláudia, Nayara, todos, Vanessa, Tassiana, Gi, Fê, todos vocês, beijão, beijão, gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. E como pode melhorar, o que mais é possível, que vocês tenham uma noite abençoada, de sonhos maravilhosos. Não esqueçam de respirar, de agradecer a sua vida, o ar que você respira, a sua cama, o seu travesseiro, agradecer a cada dia, que é mais um dia para você poder escolher diferente. Beijão, até amanhã, 6h30 da noite, 18h30. Aguardo vocês. Beijo, tchau, tchau.